Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal FuteMédica. E antes de tudo, peço a você que dê aquele like maroto, siga o canal e compartilhe para estar ajudando a gente sempre a estar postando bons vídeos aí para você. Valeu galera! Mas aí a gente vai falar agora dos portugueses. Primeiro, vamos lá atrás, né? Porque tem uma galera aí... Viúvas do Jorge Jesus, né? Outro dia teve o Rei Krause aqui, falou que era uma cadela do Jorge Jesus. Cadela não, uma cadelinha. Maurício, assim, aí a gente sabe que o Jorge é centralizador e assim como o Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a sua saída, né? Os caras vêm e trazem a galera deles e é isso. Eu queria saber de você como é que foi o seu contato com o Jorge Jesus e o que foi essa passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo. Em campo, acho que nos últimos 20 anos aí, duelando com o Cruzeiro de 2003, talvez o melhor time do Brasil, que foi de 2019, ou que ficou pra história aí, né? E foi o Jorge Jesus, assim, no Flamengo. O Jorge Jesus, né, quando ele chega, né, a gente começa a perceber que ele ia isolar completamente o departamento profissional, né? O Flamengo não tinha aquelas cercas, e agora passou a ter, que dividiam os campos. Mas eu era o treinador do Sub-20. Então eu fui algumas vezes fazer jogos treinos do Sub-20 contra o profissional e toda vez que eu falei com o Jorge Jesus, ele foi muito cordial e muito simpático comigo, né? Mas eu não tinha, na verdade, uma relação próxima com o Jorge Jesus. Eu era o treinador do Sub-20 do profissional. Então ele tinha meu telefone, me ligou algumas vezes, perguntando de jogador, pedindo de jogador, falava que precisava de jogador para treinar no dia seguinte, me perguntando de característica de alguns, né? E eu fiz alguns jogos treinos com ele lá no campo profissional. Uhum. Então, assim, eu não tenho críticas ao Jorge, porque, na verdade, ele, comigo, toda vez que me encontrou, né? E aí teve o projeto do Carioca em 2020, né? Que ele era o treinador e o Flamengo ia voltar depois, eu inicio, ele vai lá na base algumas vezes, conversa comigo, bate algum papo, fala um pouquinho da parte tática, um pouquinho do jogo. E sempre de muito respeito. E fecha, né? Esse respeito que eu acho que ali fechou, porque eu acho que foi realmente uma atitude grandiosa da parte dele. Me entregando a medalha de campeão carioca, eu sabendo que eu não fui campeão carioca de nada, a gente só ajudou ali o início com 4 jogos, foram bons jogos, a gente deixou o Flamengo numa posição encaminhada para uma classificação, mas sem dúvida nenhuma a gente só teve uma participação minúscula. Ele no final, ele me chama na sala dele, faz questão de me botar uma medalha, tirar uma foto, publicar no Instagram dele. Então achei aquilo ali de uma grandeza, né, que só os grandes vencedores conseguem ter, né? Então assim... Mas, de toda forma, me parece também que, ao chegar, ele não quis o Marcelo Fera, né? O Marcelo Fera era auxiliar da casa nesse período e ele liberou, assim como fez o Paulo, enfim. Mas comigo eu não tenho o que falar dele, né? Fui a quase todos os jogos no Maracanã poder ver o time dele jogar, né? Conversei muito com pessoas, com jogadores, a respeito do como era o que ele fazia, né? Então, assim, é um cara que veio aqui realmente... A gente não pode negar que fez um trabalho muito, muito interessante no Flamengo. O Flamengo, aquele ano, né, meio que passou por cima de alguns adversários, né, a gente pode dizer assim. Uhum. Mas fechou o clube. O clube era meio que fechado, era isolado, ninguém podia ver treino, ninguém podia ver nada, tudo que era filmado era dele. As coisas dele Vocês era não tudo tinham com acesso ele, a nada do que era trabalhar. Ninguém tinha acesso a nada, a ser alguns ou outros que viam algum tipo de exercício. Mas não é completo, né? Que eu falo que exercício a gente cria o nosso aqui, tá bom. O problema são os feedbacks, são os objetivos que você quer com esse exercício, o que você usa de feedback. Isso é que é o diferencial. O diferencial do Jorge Jesus, não sei nem se eu já posso entrar nessa linha. Pode, claro. O diferencial do Jorge Jesus não eram as atividades que ele dava, e sim o feedback que ele dava. O que ele queria com cada atividade. Melhor aqui, e sim melhor ali, como né? ele vai arrumar o time dele taticamente. Então, assim... Ele explicava isso pros jogadores, assim, ó, eu quero isso porque o resultado é esse aqui. É isso. É isso. Esse é o diferencial. Assim. Esse é o diferencial. Eu acho que é o correto. Ele explicava o que ele queria de cada jogador, principalmente na fase defensiva. Isso não sou eu que digo. Na fase ofensiva, o jogo dele era um jogo mais livre. Tinha uma coisa ou outra, mas a interferência dele era muito menor do que naqueles jogadores mais posicionais. Linha de 4, Arão, Gerson. Principalmente pela forma que jogava, né? Exatamente. Com as linhas adiantadas. Esses posicionais,
a interferência dele era muito, né, muito séria. Tanto é que a gente tem aí, né, tem até uns memes aí falando, tá mal, Arão, porque toda vez que o Arão Vira outro jogador. erradamente passava o Gerson em alguma situação, ele já gritava que tá mal, Arão. Quando o Arão saía pro lado de campo para pegar uma bola, ele gritava tá mal, Arão. Então ele tinha muito claro o que ele queria para alguns jogadores. E tinha um ataque que ele deixava mais livre com uma ou outra interferência do que ele queria e que as coisas aconteciam. Então, assim, o Flamengo era um time que, na minha maneira de ver, fez um ataque muito forte pelo potencial de defesa que tinha. A gente lembra de inúmeros gols do Flamengo, perdendo a bola, roubando e fazendo novamente. Isso. Né? Então, o Flamengo tinha uma defesa muito forte num campo todo, né? A ponto de quando perdeu um jogador e recuar contra o Grêmio lá mesmo, com o time quase que reserva, perdeu um jogador, teve que recuar as linhas e o Grêmio não conseguiu entrar no Flamengo, né? O Flamengo acabou ganhando o jogo ainda de 1-0. Então, quanto o próprio Independente Del Valle, Maracanã, faz 1-0 e quando recua, fica pior o jogo. Fica pior o jogo pro Independente, que estava melhor no jogo naquele momento. Faz 3-0 com um a menos. Faz 3-0 com um a menos. Então, assim, eu acho que ele realmente ele mostrou ao Flamengo como ele queria que defendesse, as ideias foram assimiladas. E eu acho que aí o Flamengo deslancha. E tem muita coisa de ambiente. O que você percebe dos jogadores quando você trocava uma ideia lá? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Em relação ao Jorge Jesus, ele tinha esses caras na mão, era assim, e é difícil ter esse grupo na mão, porque é um grupo vencedor. O que você percebia disso, assim, a forma que os jogadores falavam do Jorge Jesus, assim? Então, ele me parece que no início tiveram alguma dificuldade, foi isso que foi falado, né? Tiveram alguma dificuldade. Eu acho que o jogo do Emelec é um jogo, né, crucial, né? Ganhar aquele jogo foi um jogo que trouxe força ao Flamengo. Mas depois o que eu sei é que amavam o velhinho, cara. Amavam ele, sabe? Ele era um cara que ele, ao mesmo tempo que ele dava bronca, ele dava esporro, ele aceitava os retruques de uma forma educada e então... Você vê ele com o Rafinha, era um negócio porque louco, ali, né? na verdade, tá todo mundo pra ganhar, né? Eu entendo que tem que ser de uma forma educada, mas ele passou a ser realmente... E eu acho que as vitórias trazem isso, né? Trouxe um ambiente tranquilo, tal, né? Uma confiança muito grande no que ele falava. É um cara, e eu sempre falo isso, o treinador que tem as ideias muito claras, ele pode até ser questionado, mas ele tem as ideias muito claras. Eu tô falando qual? A dele. Se ele sabe exatamente como vai passar o que ele quer pro atleta, o atleta passa a respeitar ele. Pode até não gostar da ideia. Precisa ter uma identidade, né? Precisa ter uma identidade. E o Jorge, ele tava treinamento de vídeo o tempo todo. Ele levava pro vídeo e falava, é isso, tá errado isso aqui a gente errou. Por exemplo, o gol que o Flamengo toma pro River, numa conversa com o Arão fala, Maurício, ele falou nada, ele falou, nós estávamos certos, nós estávamos montados com 3 ali e 1 na frente. Foi uma casualidade, talvez um erro técnico, alguma coisa que a bola passou pelos dois, né? E acaba tomando gol. Não foi falha na marcação, né? Aí é diferente, né? Se tomou o gol, mas onde está a falha? Corrige. Tomou o gol, mas tem um adversário que vai fazer gol, que vai buscar fazer gol, que tem seu mérito. E ele falou, não tinha o que corrigir, porque nós estávamos montados da forma como a gente tinha que estar montado. Só que a bola passou num erro de comunicação e fez o gol. Então, assim, eu acho que isso é o ideal, né? Você, quando acaba o jogo e você vai ver a tua equipe, você leva no dia seguinte, você leva pra sala de vídeo ou 2 dias depois e você vai falar, ó, o que a gente tem é isso aqui, ó. O que a gente faz é isso. E você não fez. E nós tomamos o gol porque você não fez. O combinado não sai caro. O combinado sai caro é a ideia dele. Ele tá ali pra passar a ideia dele, pra direcionar a equipe como ele quer que a equipe jogue. Ele é pago pra isso. E aí nós podemos discutir várias ideias, porque não tem uma maneira só de você ganhar. Existem várias maneiras de você ganhar. Tem a que você mais gosta, tem a que eu mais gosto, tem a que você mais gosta. Tem uma boa maneira que, por algum acaso, dê errado, né? Ele tá no Benfica, ele teve no Benfica e não ganhou. Né? Então, assim... Times pelo mundo aí que ganham de maneira... O Leicester ganhou o Campeonato Inglês há uns anos atrás de uma maneira. Exatamente. O City ganha hoje de outra. Completamente e uma diferente, coisa que a gente não pode deixar de relevar é a relevância muito grande. Eu tive agora no curso da CBF, rapidinho, e ali se mostra... Você fala muito da seleção de 82, né? De como a seleção jogava bonito, né? Aquela seleção encanta. Não sei se vocês já viram os vídeos que tem deles. É sensacional. Mas para pensar, o Barcelona do Guardiola. Velho, só tem craque. Só tem jogador que resolve o problema. Só tem jogador que a bola chega no pé e vai ter direcionamento, vai sair coisas limpas, entendeu? Então, assim, o jogador é o foco principal.
O treinador pode arrumar, pode botar a ideia dele, mas o jogador é o que vai direcionar as vitórias, não tem jeito. Você pode ajudar, entendeu? Então, assim, a gente fala de grandes equipes, tirando essa, você falou que talvez não fosse a melhor equipe do ano, né? Sim, não era. Né? Não era. Mas Nem do Big Six. 90% das vezes, vamos baixar isso para 85% das vezes, ganha a melhor equipe. Uhum. A gente pegar os campeonatos europeus aí, isso tá muito claro pra gente, né? E agora aqui Juventus enfileirou. no Brasil tá virando isso, né? Aos poucos. Tá começando a virar, porque o que acontece? Começa a ter disparidade financeira, disparidade de estrutura, e isso começa a acontecer. E pra gente parar pra pensar, equipes que eram muito modestas começam a entrar num cenário diferente. Ceará, Fortaleza. A gente começa a ver essas equipes entrar num cenário diferente, porque estão se organizando também fora do campo. Assim, o Jorge organizou muito bem a equipe do Flamengo com o material que ele tinha, potencializou demais a defesa do Flamengo e soube entender que o ataque do Flamengo era um ataque que iria definir os jogos, né? E eu levo pra mim que defesa ela ganha campeonato e o ataque ganha jogo. Então, se você tiver uma defesa que vai te levar a ganhar campeonato e o ataque que vai te levar a ganhar jogo, você vai ser campeão. Sensacional.